Muito obrigado por terem vindo até aqui. Espero que aproveitem um pouquinho. E vocês me pediram que eu falasse sobre a América do Sul, o Brasil, visibilidade do Brasil, é isso mesmo? Relações internacionais, é por aí? Muito bom. Então eu vou falar um pouco, depois vocês perguntam, porque assim fica mais diretamente no interesse de vocês, né? Bom, primeiro, nós aqui no Brasil temos o costume de imaginar que o Brasil é um país que não tem tanta importância assim. É bom ter essa sensação para não ser arrogante. Mas, na verdade, o Brasil já há muito tempo que é um país que tem uma certa projeção internacional. Se se lembrarem, não se lembrarem não, mas se souberem e talvez saibam que depois da guerra de 14, entre 14 e 18, houve uma guerra mundial. O Brasil ficou do lado do vencedor. E naquela ocasião, o presidente dos Estados Unidos era um presidente da Universidade de Filadélfia, um homem muito interessante chamado Wilson, presidente Wilson. E ele tinha umas ideias contrárias até ao sentimento americano. Ele queria que os Estados Unidos tivessem um papel mais ativo no mundo. E tratou de organizar o que hoje é a ONU, fez naquela época a Liga das Nações. Bom, a Liga das Nações não foi muito para frente, mas foi organizada, e o Brasil participou da Liga das Nações. A uma certa altura, o Brasil não continuou na Liga das Nações, porque houve uma tentativa de limitar a possibilidade de alguns países terem um acesso mais forte, mas, de qualquer maneira, o Brasil já participava da Liga das Nações na guerra de 14, no fim da guerra de 18. Os Estados Unidos nunca aprovaram a sua entrada na Liga das Nações. De modo que, apesar de que o presidente era americano e foi ele o maior inspirador da Liga das Nações, os próprios Estados Unidos terminaram por não dar força à Liga das Nações. Bem, depois, quando houve a Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45, outra vez o Brasil participou. Aí participou mais ativamente, mandou tropas para a Itália, FEB, Forças Expedicionárias Brasileiras, né? Mandou 25 mil homens para lutar contra o nazismo e o fascismo na Europa, na Itália. Bom, então, quando terminou a guerra, o Brasil participou também do bloco dos aliados. E, em função disso, quando foi feita a Organização das Nações Unidas, que foi um intento importante, porque foi uma tentativa de criar uma regra internacional, que as pessoas devessem, através de compromisso, de convenções, etc., de uma declaração, a Carta das Nações Unidas, a Carta de São Francisco, foi feita nos Estados Unidos, na cidade de São Francisco, de aceitarem certas regras de convivência e que tem como propósito essa regra principal das Nações Unidas, evitar a guerra e fazer esforços para que tudo se resolva por negociação. Naquela ocasião, também o Brasil quis participar no núcleo das Nações Unidas. O núcleo das Nações Unidas é o que se chama Conselho de Segurança. As Nações Unidas se compõem, hoje, eu não sei de quantos, 190 países, naquela época muito menos, e se reúne numa Assembleia Geral, que deve, em tese, tomar as decisões fundamentais sobre a ONU, sobre as Nações Unidas. Mas dentro desse conjunto de países, há um conjunto muito menor que compõe o que eles chamam o Conselho de Segurança. E esse Conselho de Segurança é quem tem o poder efetivo, porque ele é quem faz dispõe mesmo, não havendo a reunião da Assembleia Geral, ele é que dispõe sobre se vai enviar tropa para poder militarmente controlar um conflito ou não, e nada passa sem que o Conselho de Segurança tome uma decisão. E dentro do Conselho de Segurança, quando ele foi criado, há um conjunto especial que tem direito a veto. Ou seja, mesmo que a maioria do Conselho de Segurança, ou que a Assembleia queira uma coisa, esses países que têm direito a veto, um deles sozinho diz eu veto e acabou. Esses países são os 5 maiores vencedores da Segunda Guerra Mundial. Na época era a União Soviética, hoje é a Rússia. Os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a China. Esses países são os que realmente detêm o poder efetivo na ONU. E o Brasil quis entrar no Conselho de Segurança, mesmo sem veto, logo no começo, como membro permanente, na verdade. E houve uma discussão enorme. E o secretário de Estado, ou seja, o ministro do Exterior dos Estados Unidos, chamava-se Cordell Hull. E esse senhor tem um livro de memórias, e nessa memória ele conta a discussão que houve e que os grandes discutiam se o Brasil entraria ou não. E, paradoxalmente, quem vetou o Brasil foi a Inglaterra, foi o Churchill.
Winston Churchill, que era o líder da Inglaterra, o primeiro-ministro da Inglaterra na época da guerra, um homem que tem uma projeção imensa, e vetou o Brasil porque ele achava que o Brasil ia ser uma segunda voz dos Estados Unidos. Achou que os americanos é que iam usar o Brasil e não aceitaram. Estava equivocado, mas eles impediram. Por que eu estou contando isso? Para dizer que o Brasil sempre teve uma certa presença, mesmo nessas questões de maior significado. E essa presença deriva de vários fatores. Primeiro que no mundo contemporâneo não é só o poder militar que conta, embora conte. Um país que tem uma população numerosa tem um peso. Se esse país de população numerosa está numa região como a nossa aqui, que é uma região onde não há tantos conflitos armados, na América do Sul, guerra importante mesmo, foi a guerra no século passado. Houve outras. A Argentina fez uma guerra com a Inglaterra, perdeu as Malvinas recentemente. Houve um conflito armado entre o Equador e o Peru, que no meu período de governo nós conseguimos acabar, fazer o armistício, fazer a conciliação deles, enfim. Mas são guerras tópicas. Então, aqui a questão militar é menos importante. A mais importante é a questão populacional e de economia, uma economia pujante. E, além disso, uma certa capacidade dos governos, melhor dito, do Estado, que não é o governo, são as formas organizadas que se perpetuam de direção de um país, a existência do Congresso, Supremo Tribunal, o Executivo, os órgãos do governo, o conjunto desses órgãos de Estado, de terem, através de um ministério específico, que é o Ministério das Relações Exteriores, capacidade também de formular políticas externas. E o Brasil tem, bem ou mal, isso. E tem no caso das nossas relações exteriores, chama-se Itamaraty, porque era o palácio no Rio de Janeiro do Conde de Itamaraty, onde se localizou primeiro esse ministério, o Itamaraty tem uma boa competência técnica. Por quê? Porque a seleção para os nossos diplomatas, ao contrário da maioria dos países aqui dessa região, é uma seleção feita rigorosamente e raramente são nomeações políticas. Fazer concurso, etc., etc., ter uma carreira. E os presidentes da República podem nomear alguém, mas só para embaixador. Não nomeia no meio da carreira. Só na fase final, pode nomear alguém que não seja da carreira. Mas, normalmente, os presidentes nomeiam 3, 4 no máximo. E, simultaneamente, nem isso. Durante o período de um mandato, nomeiam 3 ou 4 como embaixadores, não sendo da carreira. Fora disso, eles são de carreira. Então, eles têm uma certa capacidade de defender os interesses, de apresentar nas assembleias. Ou seja, o Brasil sempre teve uma certa visibilidade. Bom, na medida que a economia do país aumenta, progride, e que a democracia se consolida, essa visibilidade aumenta. É o que nós temos assistido, não é? E nos últimos tempos, não só no Brasil, no mundo todo, por causa dos meios de comunicação, existe muito mais a figura do que eles chamam de diplomacia presidencial. Quer dizer, os próprios presidentes passam a assumir funções de serem porta-voz do país. O presidente Lula, nesse momento, está na China. Né? Foi ao país czar e está na China. Bom, eu fazia isso também. Quando eu fazia, ele me criticava. Agora eu não o critico, porque tem que fazer. É que a importância do país é grande, e como você tem meios de comunicação mais diretos e tal, você vai na televisão, você fala no microfone, etc., etc., o impacto da presença de um presidente é grande. Né? Bom, então, na medida em que isso ocorre, o país ficou crescentemente com uma participação grande. Obviamente, no caso de um país como o nosso, em primeiro lugar, a sua importância é uma importância regional. Né? Por que o Brasil ser considerado, embora rejeitado, para o Conselho de Segurança no fim da Segunda Guerra? Porque na América do Sul, e mesmo na América Latina, não tinha outro com o mesmo porte de população, de crescimento, de desenvolvimento econômico que a Argentina tinha. Mas, enfim, num conjunto tão grande quanto o Brasil. E, no máximo, tem 2 ou 3, Argentina, México e Brasil, pelo peso, etc., etc. Né? E, regionalmente, o Brasil tem uma projeção grande, política, econômica e até de poder militar, se for o caso. Por sorte, não é. Mas tem. Né? Então, o Brasil tem uma preocupação muito grande com a questão regional. Nós sempre procuramos estabelecer relações razoáveis com os nossos vizinhos. O Brasil foi muito interferente na política externa no século XIX.
vocês forem ler as histórias do século XIX, vocês vão ver que o Brasil fez guerra o tempo todo. Guerra com o Paraguai, que foi a maior. Mas com a Argentina, com o Uruguai, invade, desinvade. No tempo do Império havia muita confusão. Né? O Brasil tinha a maior esquadra, até hoje tem, da região, para poder ter domínio sobre os mares, sobre os rios, não sei o quê. E tinha uma presença muito ativa. No Uruguai também, os uruguaios sempre se queixaram da presença do Império Brasileiro, que era interferente. Né? Bom, com o tempo, isso foi desaparecendo, essa feição mais, digamos, belicosa foi desaparecendo. Houve uma negociação de fronteiras do Brasil, que é realmente notável. Nós não temos nenhum problema de fronteira. Talvez ainda tenha um pedacinho da lagoa, não sei do que, dos Patos, sei lá o que, no sul, uma ilha qualquer que possa brigar com o Uruguai, mas ninguém nem sabe. Havia uma com o Paraguai, depois, quando foi feito Itaipu, essa ilha que era disputada, desapareceu, ficou no lago lá, de Itaipu. E não tem problema de briga de limite. Isso na América do Sul é raro. O Uruguai também não tem. Mas a Argentina e o Chile tiveram problemas até agora, até recentemente, a chamada Baía de Beagle, que é lá no sul da Patagônia, tinha uma área que tem é bonito e tal, tem um estreito onde passa a navegação, não sei o quê, e o canal de Beagle. Eles brigaram até agora. Né? E o Peru e o Chile fizeram guerra. A Bolívia perdeu o acesso ao mar, na luta com o Chile. O Equador e o Peru, como eu disse a vocês há pouco, durou 50 anos, de vez em quando entrava em conflito armado, né? Por uma área perdida lá no meio da Amazônia, e uma área montanhosa, que eles achavam que aquela área, os equatorianos ou os peruanos, achavam que o domínio daquela área daria acesso à Amazônia. Não dava. Era erro de mapa, porque agora, como tem GPS, foi rever os mapas todos. Não. E uma área perdida, na verdade. Mas se mataram, morreram fisicamente, milhares de pessoas por causa daquele pedacinho de terra. A Venezuela, até hoje, tem problema com as Guianas. Não reconhece um pedaço do território da Guiana, acha que é dela a Venezuela. Né? Enfim, a Bolívia tem com o Peru, com o Chile. Até hoje, o Peru, o Chile e a Bolívia não têm relações. Tem, mas não tem. Quer dizer, não há uma representação formal de troca de embaixadores. Até hoje. Né? Bem, o Brasil não. Nós já temos uma relação muito mais estável. O grande problema aqui na América do Sul, o que era? Uma eventual competição entre Brasil e Argentina. Que havia. Né? Que sempre havia a hipótese de um dia uma guerra. Bom, hipótese, mas de qualquer maneira, as hipóteses das Forças Armadas dos dois lados eram quem é o inimigo. É o outro lado. A Argentina é o Brasil é a Argentina. Se você for ver nas publicações chamadas geopolítica de um certo período longo, o tempo todo estava presente essa questão de que haverá uma guerra. Para vocês terem ideia, nós só tínhamos uma ponte ligando o Brasil com a Argentina. E só tínhamos uma ponte para evitar a invasão. E não se pavimentavam as ruas, as estradas, digo, para poder dificultar a marcha de invasão. Né? Bom, e a hipótese bélica era com a Argentina. O grosso do exército brasileiro estava no sul, porque havia essa hipótese. Isso acabou. Isso acabou quando? Isso acabou, não foi tanto tempo assim. Isso realmente, houve momentos nunca houve guerra, nem coisa nenhuma, mas houve momentos de tensão e momentos de mais aproximação. Getúlio e Perón houve uma certa aproximação. Depois, muita tensão, mesmo nos regimes militares argentinos, havia muita tensão. De fato, as coisas distensionaram a partir do governo do presidente Alfonsín, na Argentina, e Sarney no Brasil. Aí começou a haver uma certa distensão entre a Argentina e o Brasil. E houve coisas importantes, porque tanto o Brasil quanto a Argentina tinham ambições de fazer a bomba atômica. E havia mesmo mais do que ambições, havia já elementos de gente pensando e estudando e não sei o quê. E os argentinos tinham um programa de fazer mísseis, chamava-se Condor, fazer mísseis para bombardear. Condor para jogar onde? Aqui, e vice-versa. Bom, isso tudo nós fomos acertando com o tempo, a partir do presidente Sarney. Talvez faça eu alguma injustiça, pode ser que antes também houve momentos de aproximação de presidente, mas formalmente foi a partir desse momento que foi possível ir eliminando essas tensões maiores, até que nós fizemos um acordo com a Argentina. Aí eu era ministro do exterior.
e foi presidente, portanto, o presidente Itamar Franco e o ministro argentino, Charles Seguido de Tela, fizemos um acordo e nas nossas instalações nucleares existe um sistema de fiscalização recíproca. Quer dizer, os brasileiros fiscalizam as instalações nucleares argentinas, os argentinos as brasileiras. E tanto uns quanto outros submetem essa fiscalização à Agência Atômica Internacional. Então, nós podemos... Por que não fazem conosco o que estão fazendo com o Irã? Nós fazemos aqui o que o Irã quer fazer, quer dizer, enriquecemos o urânio. Tá? Nós enriquecemos o urânio, então, sabemos enriquecer o urânio, e, portanto, quem sabe enriquecer o urânio, teoricamente, pode fazer a bomba. Só que nós enriquecemos o urânio a um certo nível de enriquecimento. Não me lembro quanto é, 4%, 5%. Para a bomba tem que chegar a 90%, não sei quantos por cento. Mas é questão de decidir faz. Por isso tem que ser fiscalizado. Então, aqui, a Argentina fiscaliza, e o Brasil fiscaliza a Argentina, e nós ambos prestamos contas à Agência Atômica Internacional, que sabe que lá naquela fábrica nós não estamos fabricando bomba, nós estamos fabricando, sei lá, paleta, se chama, para botar nas usinas de energia nuclear. Não é? Nós temos aqui um desenvolvimento para fazer submarino nuclear aqui perto de São Paulo, com uma tecnologia que o Brasil desenvolveu, bastante bonita de ver até, mas é fazer não é fazer bomba no submarino, é fazer o motor do submarino ser nuclear. Não fizemos ainda, mas em tese temos essa capacidade. E fizemos acordo com a Argentina. A partir desse momento, e quando houve depois acordos econômicos com o Mercosul, aí, evidentemente, os interesses se convergiram muito mais. Então, na região, nós não temos conflitos maiores. Vocês veem que a toda hora, apesar de que sempre é assim, a oposição critica o governo que está no momento ocupando a posição, porque o presidente Lula, o governo do Lula está sendo muito condescendente com a Bolívia, deixou a Venezuela fazer não sei o quê. Bem, mas o fato é que, eu não quero julgar governos agora, nem o dele, nem o meu, nem os outros, só entender o mecanismo. O fato é que não convém ao Brasil acirrar com os seus vizinhos. Não creio que seja uma política construtiva do ponto de vista do interesse brasileiro a longo prazo, entrar em conflito com os vizinhos. E tem que criar certas regras de aceitar as diferenças, né? Desde que eles também não queiram impor seus modelos para nós. Tem que aceitar as diferenças e exercer uma certa liderança que não pode ser baseada na imposição. Eu acho que isso está muito, digamos, imbuído no espírito do Estado brasileiro, que ele tem uma certa capacidade de influência, sobretudo na região, que nós não queremos conflito bélico e preferimos resolver os problemas de ordem econômica, de atrito, de uma maneira negociada, embora às vezes até irrite, porque a gente tem que ceder muita coisa, porque como nós somos mais fortes, né, e não queremos ir na base da imposição, frequentemente nós somos objetos de uma certa pressão que não é tão justa assim, a parte deles para nós. Mas, enfim, esse é o ponto de vista. O ponto de vista dele esse Brasil é grande, está nos sufocando, pode dar mais, é rico e não sei o quê. Bom, de qualquer maneira, nessa região nós temos uma certa influência. Nos últimos anos, houve uma mudança grande no mundo. E o Brasil acompanhou, que vocês sabem o que é. Aqui as relações comerciais cresceram muito, as relações de investimento econômico em terceiros países, de terceiros países em nós, aumentaram muito, e os fluxos financeiros cresceram mais ainda. Então, é a chamada globalização. E o Brasil é um país que, por circunstâncias, ele tem um interesse que vai muito além do regional em matéria econômica. Na linguagem do Ministério de Relações Exteriores, do Itamaraty, se costuma dizer que nós somos global players, quer dizer, nós somos jogadores a nível global. Por quê? Porque nós, agora, nesse momento, o cliente maior do Brasil agora é a China. Não era. Há 15 anos não era. Hoje é a China. Bom, mas isso é transitório, porque os Estados Unidos estão encolhendo nesse momento a sua economia, daqui a pouco recuperam. Mas temos Estados Unidos, é muito importante para nós, né, em termos econômicos, e outros termos também. Bom, a China e a Europa. Então, e nós exportamos para o Oriente Médio, né, e nós exportamos para a América Latina. Quando vocês olham a exportação brasileira, quando é matéria-prima, vai para a China e para a Europa. Quando é produto manufaturado, vai para os Estados Unidos ou para a América Latina. Grosso modo. Mas o que importa aqui, que eu quero salientar, não é o tipo de laço econômico e comercial. É que temos laço econômico com o mundo todo. Então, temos que ter uma ação mais global.
A partir daí, o Brasil passou a ter que ter uma função mais ativa nos órgãos internacionais que lidam com o comércio. A principal deles chama-se Organização Mundial do Comércio, a OMC. Bem, essa OMC ela é uma organização que regula quanto cada país pode impor de tarifa para impedir a importação de certos produtos, né? Isso tudo é negociado e tem regras. É muito complicado. E pelas regras da OMC, nada pode ser feito senão consensualmente. Vocês imaginam o que é fazer consenso esse montanha de países com interesses muito diversificados. É muito difícil, mas chegaram a certos acordos. Bem, e também, quando um país começa a exportar, porque baixa o preço, faz o que se chama de dumping, o país que é membro da OMC pode recorrer à OMC. Para dizer, olha, esse país está baixando o preço para poder quebrar o meu comércio. Ou então, quando o país está dando subsídio ao seu produtor, como os Estados Unidos fazem com frequência, você pode ir na OMC e reclamar. O Brasil nunca tinha conseguido isso. De uns tempos para cá, conseguiu. A partir de uma briga que nós tivemos lá atrás com o algodão. Né? Depois veio a cana, depois o aço, depois não sei o quê. Agora passou a ser quase que normal que o Brasil vá à OMC para brigar. Às vezes com a Argentina até, que é a nossa sócia, mas não tem importância. Fez alguma coisa que saiu da regra, vai lá. Ou com os Estados Unidos, ou com quem seja. Quer dizer, então o Brasil passou a ter uma ação internacional muito mais forte, porque os seus interesses econômicos e comerciais também se espalharam e se globalizaram, passaram a agir no mundo todo. Agora, mais ainda, colocando de lado a hipótese de guerra, que é a pior de todas sempre, e nunca se pode, infelizmente, elas acontecem, mas de guerra grande, de guerra global, que desde o fim da Segunda Guerra não houve, desde 1945, porque aconteceu que a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética se traduziu no que se chamou de Guerra Fria, quer dizer, tudo muito controlado, mas não jogava bomba. Não é? Bom, desde esse período, ficou claro que certas questões não podiam mais ser resolvidas à moda antiga, quer dizer, na pura violência. Quando os russos, os soviéticos, reconheceram isso, foi Gorbachev, eles disseram, bomba atômica é um problema, você joga a bomba atômica, dá um vento aí e volta tudo para cima de mim. Né? E as questões, digamos, do dano que você pode causar ao outro, essas questões passaram também a ser vistas com certo cuidado, porque esse mesmo dano que você causa ao outro pode voltar sobre você. E crescentemente, algum tipo de tema deixou de ser passível de ser considerado pela relação de um Estado com o outro. Não é só a briga de um com o outro, mas tem que ver o conjunto dos países. Por quê? Porque as coisas se internacionalizaram muito e porque certos temas, como o tema da ecologia, ultrapassam a fronteira. Né? Então, e os grandes temas que desafiam hoje a agenda, quer dizer, o que se vai discutir no campo internacional, já não são apenas os militares, ainda são. Está lá a guerra agora, no Afeganistão, não sei o quê, a guerra no Iraque, ainda tem. Né? Mas você tem outros temas que são de outra ordem e que requerem outro tipo de presença no nível global. Todos os temas relativos ao meio ambiente. Isso inclui desde aquecimento global até problemas que podem acontecer, por exemplo, com abastecimento de água no futuro, a escassez de água. E outros temas que dizem respeito a como é que eu vou manter uma expansão econômica que não seja tão danosa para a humanidade e para o meio ambiente, sem eu desenvolver tecnologias alternativas. Então, esses temas passaram a ser importantes. E o Brasil tem uma situação, desse ângulo, bastante curiosa, porque, pela massa geográfica nossa, pela diversidade nossa, pelas florestas, pelas águas, nós devemos ter, não sei, 10%, 12% das águas do mundo. Né? Temos uma das maiores florestas do mundo, se não a maior, e vários biomas importantes, né, no Brasil. E conseguimos ainda desenvolver tecnologias alternativas, por exemplo, a questão do etanol, embora haja discussão sobre a competição do etanol com o milho, com não sei o quê. Mas, bem ou mal, nós temos uma certa importância na questão energética. Meio ambiente e energia são temas muito ligados. E passaram a ser temas importantes, né, no mundo. Então, o Brasil, nessas áreas, tem, digamos assim, uma vantagem, porque ele tem peso, talvez maior do que o seu peso, certamente mais do que o militar, e talvez até maior do que o econômico, porque são questões que dependem de haver um acordo. Então, por exemplo, quando houve a discussão para fazer
um acordo sobre a emissão de CO2, né, que eles chamam lá de gases de estufa, que foi uma reunião em Kyoto. A discussão, o Brasil teve uma participação muito ativa na discussão a respeito de como é que se cria um sistema que permita que diminua a poluição, mas que aqueles que poluíram muito no passado tenham uma carga maior de responsabilidade sobre os que estão recém-entrados no desenvolvimento econômico e, portanto, não poluíram tanto. Agora já estão mudando um pouco o enfoque, porque os recém-entrados entraram com tal força, sobretudo a China, que eles são grandes poluidores também. Então, e o Brasil, nessa matéria, tem uma certa vantagem também, ou melhor, poderia ter uma vantagem. Por quê? Porque a nossa indústria é moderna, então a nossa indústria não é muito poluidora. O que polui aqui é outra coisa que é lamentável, é que nós queimamos uma árvore. Né? 70% das emissões de gases de estufa, de CO2, pelo Brasil, são consequência da queima, né? O que é um crime. Isso dá para, em tese, difícil de fazer, fácil de falar, dá para segurar. Mas nós temos, então, assuntos importantes, relevantes para o mundo, que não são somente assuntos bélicos e que são assuntos que são da agenda internacional. A consequência nós estamos vendo. A criação desse novo grupo chamado G20, né, é reflexo disso, quer dizer, não dá mais para o mundo ser dirigido por um grupo tão pequeno de países, que era o G7, que não é o Conselho de Segurança, porque era coisa econômica, não tem relação direta com a questão militar, mas o G7 é os mais ricos do mundo. E nós não somos tão ricos assim, até pelo contrário. Pelo contrário, não tanto também. Sempre estamos entre as 10 maiores economias do mundo. O problema nosso é outro, é uma sociedade mais injusta do que pobre. Muita pobreza, porque é injusta, muita concentração de renda, muita desigualdade. Mas quando você vê o produto brasileiro, nós temos um certo peso. Mas comparem, os Estados Unidos têm um produto bruto, um PIB, que se chama, de 14 trilhões e meio de dólares, mais ou menos. A China de uns 4. O Brasil tem 1,3, 1,4. Então, temos que ver, em proporção, nós somos menos que a 10ª parte dos Estados Unidos, né? Menos da metade da China. Somos iguais à Rússia, mais ou menos. A Inglaterra é o dobro, tem 2 pontos qualquer coisa, 2,6, sei lá, de trilhões de PIB. Enfim, mas não é só por aí que você mede a importância do país, depende também de certas questões estratégicas. E nós temos, na questão da possibilidade de energias alternativas, de termos um modelo menos negativo para a humanidade, nós temos cartas a jogar. Jogar depende dos atores. Depende dos atores. Estamos jogando bem ou jogando mal? Em que área estamos jogando bem ou estamos jogando mal? Na área de ecologia, eu acho que nós estamos acanhados. Ainda recentemente tem um debate sobre a Amazônia complicado. A Marina Silva, que foi ministra do presidente Lula, escreveu um artigo, ontem que eu li, bastante assustador sobre as propostas que estão no Congresso. Eu acho que esse é um tema de política internacional. A gente pensa que não é só, é de nosso interesse, mas tem repercussão internacional. E conforme a nossa capacidade de gerir essas questões, nós teremos maior ou menor peso no mundo. E o mundo, como está se vendo, está meio desarranjado, ele vai ter que está sofrendo algum rearranjo. Com que proporção, não sei. Às vezes o Brasil aspira a ter um lugar no Conselho de Segurança. É natural, desde sempre aspirou. Não sei se é a melhor jogada para nós, porque o Conselho de Segurança diz respeito a poder militar, basicamente. Né? Para estar lá com peso, tem que ter poder militar. É uma questão que o Brasil nunca discutiu. Vale a pena? Né? Há países que não têm poder militar, e o Canadá não tem poder militar maior. É grande, mas não é. E está muito bem, vive bem, a população vive decentemente. Será que vale a pena nós nos qualificarmos pelo poder militar? Ou valerá mais a pena, como nação, nós nos qualificarmos, que somos menos poluidores, que temos uma sociedade menos desigual, e temos capacidade de negociação, etc., etc. Né? Mas, de qualquer forma, o Brasil sempre ficou aspirando a ir para o Conselho de Segurança e nunca foi. Por quê? Porque os que mandam no mundo nunca quiseram abrir mão deste tipo de poder. E, possivelmente, mais tarde, e isso é uma tragédia, os que vão realmente ter poder aí são os que tiverem bomba atômica. E bomba atômica, hoje, tem países que não se comparam com o Brasil, por exemplo, o Paquistão, e tem bomba atômica. Né? Então, eventualmente, ele pode, mais tarde, querer ter uma voz mais forte nesse setor. O G20 já é outra coisa, porque não é tanto o Conselho de Segurança. É um grupo de países que ainda não estão estruturados,
porque não tem nada atrás do G20, quando termina a reunião, terminou tudo, só os países que existem, mas que pode se constituir como um bloco de pressão para modificar as políticas nacionais e até mesmo as políticas das Nações Unidas em questões econômicas, em questões financeiras e, eventualmente, em questões sociais. Então, o Brasil tem realmente um espaço grande para ter um desempenho a nível internacional, tem uma visibilidade, e esse espaço será maior ou menor, e essa visibilidade maior ou menor, na medida em que nós formos capazes de definir com mais clareza quais são os nossos objetivos para o futuro como nação. Isto é, vamos querer realmente diminuir mais a desigualdade? Vamos manter a democracia? Vai ser uma democracia mais ativa? Vai ser uma democracia que dê espaço efetivamente para que a lei seja respeitada? Ou vai ser de fachada, como em grande medida ainda é a nossa? Em que tem eleição, tem liberdade, mas a lei não é muito respeitada, né? E nós vamos nos preparar para termos a possibilidade de jogar mais forte com energias alternativas, né? Qual vai ser nosso papel em tudo isso? São questões que estão em permanente elaboração, estão em aberto, mas sem dúvida alguma nós estamos qualificados. E mais, na medida em que nós mantenhamos a capacidade de liderança e que nós tenhamos uma certa capacidade também de entender que, no caso, que a base regional, embora não seja exclusiva, é muito importante, quer dizer, a América Latina e, mais especificamente, a América do Sul, para nós, e que na medida que nós tivermos capacidade de agir com critério nessa região e servimos também não sei se de modelo é uma expressão muito forte, mas, enfim, pudemos aparar com mais convicção algumas tendências democráticas, outras tendências que podem levar a ter uma visão distorcida do que é o mundo atual, etc., etc., o Brasil vai ganhando mais e mais peso. E agora, vou terminar por aqui, senão você não faz pergunta nenhuma, mas e agora também fica bem claro que não só existe a diplomacia presidencial, como existe o que se chama de diplomacia pública, que é uma novidade. Quer dizer, até muito pouco tempo, a diplomacia, as relações internacionais eram monopólio do Estado, do governo, né? E quem se fazia representar lá fora era o governo. Bom, isso está mudando. Por exemplo, quando se faz um relatório hoje sobre a questão da mulher, para que a Nações Unidas faça uma reunião, no passado o governo dizia o que ele achava. Agora não é mais assim. O próprio Ministério das Relações Exteriores entra em consulta com ONGs, com movimentos sociais, se debate, e o ponto de vista que é exposto lá não é só do governo, é já um certo relacionamento com a sociedade. Ainda é pouco, mas já há alguma coisa assim. Na questão, por exemplo, racial, também, houve muitas, eu me refiro a coisas concretas, que houve muitas, e não foi fácil. Eu me lembro que no começo da discussão dessas coisas, no próprio Itamaraty, eles não aceitavam muito que quem não fosse do governo pudesse opinar sobre esses temas, né? Que história é essa de chamar gente de fora? Mesmo empresários, né? O Estado era quem tinha que representar tudo. Agora não é assim. Se nós olhamos nas Nações Unidas, eu mesmo fiz um relatório, quando deixei a presidência, para as Nações Unidas, para o então secretário-geral das Nações Unidas, o Kofi Annan, ele me pediu que preparasse um relatório, para presidir uma comissão que fez o relatório, sobre como é que as organizações não governamentais poderiam participar das Nações Unidas. Elas participam, mas os governos não gostam muito, e a Assembleia Geral da ONU não deixa que haja... O voto é dos governos. Então, dizem, bom, mas essas organizações não têm legitimidade, as pessoas que falam por elas não foram eleitas, esquecendo que a maior parte dos governos que lá estão também não foram eleitos. São governos de fato, né? Por quê? Porque o critério para dar legitimidade, ou seja, para que os outros aceitem como válida a participação dessas organizações, não é o voto, é a causa intrínseca que elas defendem. Está defendendo a igualdade entre homem e mulher. Não importa que a pessoa tenha voto ou não tenha voto, ela está defendendo a causa. Vai ter voz nas Nações Unidas ou não vai? Até que nível vai ter voz? Já tem voz, mas não tem ainda capacidade decisória. Mesmo em momentos assim que seria possível abrir mais a discussão, está se abrindo um pouco, já podem falar diante da Assembleia Geral. Ou seja, começa a existir uma diplomacia que não deriva dos governos, que a gente chama de diplomacia pública. E já existe até, eu mesmo, do diretório de um centro de diplomacia pública na Universidade de South Carolina, Califórnia do Sul, nos Estados Unidos, que tem um centro de diplomacia pública. No Brasil, uma expressão não é muito comum,
mas em inglês já é muito usual. Quer dizer, a diplomacia passou a ser, por causa dos meios de comunicação, por causa da força da sociedade civil, deixou de ser completo monopólio do governo, do Estado, e passou a ser também alguma coisa do interesse da população mais ampla, e já começa a existir certos canais que permitem uma interação. Até porque, com a internet, com todos esses meios, a gente sabe o que está acontecendo em todo o mundo, né? Agora mesmo, com a coisa de Sri Lanka, que todo mundo se deve ter lido nos jornais, houve uma gritaria danada, porque o governo da Sri Lanka, depois sofreu, é verdade, durante anos, ataques terroristas, não sei o que lá, dos tigres, lá como é que chamava isso? Dos Tamil, né? Acabaram matando, mas mataram muita gente, civil também, uma confusão. Isso provocou uma reação imensa no mundo, né? Isso no passado era um assunto interno, doméstico, né? Tem um grupo terrorista, o grupo terrorista matou muita gente, vem o governo e mata e ninguém fala nada. Agora todo mundo, com a expressão popular, mete o bedelho. Todo mundo opina sobre tudo que acontece em qualquer lugar, porque você tem o modo de opinar, você vai direto na internet, já entra em contato, fica sabendo e lá vai. Então, de fato, nós estamos marchando para um mundo no qual o exercício da influência não é só, ou do poder, não é só do governo, depende do país. E, nesse sentido, o Brasil também tem muita possibilidade. Vocês olharam a quantidade de internautas que há no Brasil, é uma loucura. Não é? E os grupos que se formam, que ultrapassam as nossas fronteiras, porque fronteira para a internet não existe, é muito grande também. Então, na medida que a sociedade brasileira se afirma, até culturalmente, a música, ou o que seja, o esporte, tudo isso aumenta a visibilidade do país. Então, nós não podemos entender por visibilidade apenas a ação política do Estado. Ela diz respeito também ao comportamento de todo mundo, o Estado, evidentemente, o governo, evidentemente, mas, além do governo, as forças da sociedade. Acho que, para abrir aqui uma conversa, talvez tenha alguma matéria para me perguntar, e se quiser me botar contra a parede, pergunta coisa que eu não sei. Obrigado.